Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui de preto para celebrar a morte da minha paciência. Porque hoje eu vou fazer uma análise de um vídeo que circulou recentemente pelas redes sociais e eu vou fazer, na verdade voltou esse maldito vídeo, eu vou fazer uma análise deles, não é uma reação, tá? É uma análise mesmo. Então vamos fazer aqui junto comigo daqui a pouco, depois da vinheta. Eu pensei que eu nunca fosse preciso fazer esse tipo de vídeo, porque é para tentar desdizer o que alguém disse, né? Mas na verdade, na maioria das vezes eu relevo, eu deixo isso para lá. Só que quando é uma pessoa importante, né, um profissional de saúde, ou então uma pessoa que tem relevância, que tem um grande número de seguidores nas redes sociais, eu acho que é minha obrigação como uma pessoa que tecnicamente tem conhecimento, falar para vocês, levar para vocês informação e mesmo dizer que essa pessoa está errada, né? Tem inclusive diversas pessoas muito importantes nas redes sociais, no YouTube, que falam muita besteira. E aí é que eu fui marcado alguns dias atrás numa publicação de uma pessoa, uma profissional da saúde, ela é médica, ginecologista, e ela fez um vídeo com um trecho de um vídeo meu que pergunta sobre se você deve ou não contar que vive com HIV para suas parcerias sexuais. E ela faz uma análise bem equivocada e preconceituosa daquele trecho que eu falei, além de ser descontextualizado. E ela menciona tanto um trecho do meu vídeo, quanto um tweet do Dr. Maravilha, o Vinícius Borges, que é meu amigo que tem a ONG lá comigo, o Instituto Multiverso. Primeiro eu queria lembrar que pedir a vocês para poder seguir esse canal, porque é muito importante para mim, se vocês querem ajudar para que eu continue fazendo vídeo, para que eu continue sendo estimulado a produzir conteúdo, né, relevante para vocês. Cara, a melhor coisa que vocês podem fazer é seguir esse canal, clicar no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um conteúdo por aqui, porque isso já dá relevância, isso já traz para o YouTube a ideia de que esse canal é importante e ele traz informação de qualidade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o vídeo aqui do lado e vou passar com vocês o vídeo, vou parando e vou fazendo comentários, tá? Eu não vou deixar, o vídeo não é longo, ele tem 7, quase 8 minutos, mas eu vou precisar fazer o comentário em alguns trechos dele que eu considerar mais importante, tá bom? Então vamos lá, eu vou esconder os créditos da profissional de saúde, porque eu não quero ficar dando ibope pra ela já tem muito ibope. Eu queria deixar bem claro, tá? Ela entrou em contato comigo. Eu vou até colocar aqui a mensagem que ela me mandou. Ela mandou uma mensagem pra mim, porque ela viu que repercutiu muito mal o post dela com a minha fala. Repercutiu muito mal pra ela. Muitas pessoas foram lá, pessoas que eu nem conheço de verdade, assim, não foi eu que pedi para as pessoas irem lá. E falaram para ela que ela estava sendo muito preconceituosa. E ela acabou me mandando uma mensagem perguntando se eu tinha me sentido ofendido ou se eu estava achando que aquele vídeo estava errado e perguntando se eu queria que tirasse. Antes mesmo de eu responder, ela já mandou um áudio dizendo que já tinha retirado, que era isso. Ela não pediu desculpa em nenhum momento por ter usado a imagem e por ter usado aquele tipo de fala que eu considero preconceituosa. Então, tudo bem, tá? Enfim, ela não fez isso, ela não pediu desculpas, mas ela não tinha que pedir pra mim, né? Na verdade, acho que tinha que pedir para todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil e que podem ter sido prejudicadas pelo vídeo dela, que é um canal com mais de 100 mil seguidores no Instagram, é um canal grande. Mas eu vou botar aqui o vídeo, vai aparecer aqui o rosto dela, porque, né, ela tá lá pública no Instagram. Cara que você tá ficando pode ter HIV, não querer usar camisinha pra te passar de propósito. Enfim, isso já começa tudo errado, né? Ela faz um alerta, é um alerta que não é que ele tá errado. Existem pessoas que fazem isso. O problema é a maneira como ela faz. Porque do jeito que ela faz, ela coloca como se todas as pessoas que vivessem com HIV fossem pessoas perigosas, né? Ela faz um alarme, coisa que a gente viu que não funcionou. A gente está aí há 40 anos da epidemia de AIDS, da pandemia de AIDS, até hoje não adiantou. E aí ela menciona uma reportagem do programa Fantástico, que foi um dos grandes desserviços da televisão brasileira, da mídia brasileira com relação ao HIV/AIDS, né? Uma delas foi aquela revista Veja, que foi um desastre para a luta contra a AIDS. Outra foi essa matéria que falava sobre o Clube dos Carimbadores.
Então eu vou ver com vocês agora, eu vou fazer uma análise aqui direta e tentar fazer muito sem corte, tá? Vamos lá. Quase 2 meses, o Fantástico investigou um tipo de crime assustador. Dá para acreditar que existe gente que transmite o vírus da AIDS de propósito para os parceiros? Na gíria dessas pessoas, contaminar alguém é chamado de carimbar. Nossa equipe ficou frente a frente com 2 homens que dizem fazer exatamente isso. A reportagem sobre o chamado Clube do Carimbo é de Augusto Medeiros e Rodrigo Vaz. Este homem diz que tem o vírus da AIDS. Ó, pra você ver, já mostra ali o cara escondido, né? Porque, claro, não vai revelar a identidade do cara, até porque seria um crime. Então, vamos lá. Tá bem controlado, mas eu sei que eu tenho HIV. Tá bem controlado o vírus, mas eu sei que eu tenho HIV. Gente, desde 2015, na verdade desde 2015, a gente tem certeza que pessoas que vivem com HIV e estão com o vírus controlado não transmitem o vírus. Gente, essa matéria já poderia ter sido destruída nesse momento, mas não. Eles deram ainda mais ibope e tentando sempre chamar a atenção das pessoas pelo pânico. Então esse personagem aqui que eles estão apresentando é um cara, um funcionário público que tem HIV e está em tratamento, ou seja, ele está indetectável. É funcionário público e não sabe que a conversa está sendo gravada. Eu não faço sexo com camisinha com ninguém. Mas aí você não fala que é HIV. Não falo. Sim, natural. Tem muita gente que faz isso. O fato de uma pessoa que vive com HIV não contar que ela vive com HIV não é um crime, tá? O fato de ela fazer o tratamento, se manter indetectável e ainda assim ela transar com pessoas sem camisinha, sem contar, não é um crime. Por um motivo básico. Primeiro, a não ser que seja uma violência sexual, a não ser que essa pessoa que vive com... Eu vou falar da pessoa HIV positiva. A não ser que essa pessoa HIV positiva force a relação sexual sem camisinha, a relação sexual é consentida. Existem estudos que falam que mais de 90% e 95%, entre 90% e 95% dos brasileiros sabem que a camisinha protege do HIV. Se uma pessoa resolve por conta própria tirar o preservativo ou abrir mão dele na hora da transa, não cabe ao outro incentivar o uso se ele também não está afim. A não ser que a pessoa queira fazer com camisinha, ela deve sim pedir para que seja usado. Do nada, se os dois não querem usar, gente, um sexo consentido, isso não é crime. Tá bom? A pessoa pode saber que vive com HIV, ela tá tratando e ela ainda pode não contar que vive com o vírus. Isso é garantia de sigilo, ela não precisa contar. A polícia já investiga esse tipo de comportamento sexual. Grupos secretos usam as redes sociais para marcar encontros e espalhar o vírus, de propósito. É o chamado Clube do Carimbo. Carimbar é uma gíria usada por algumas pessoas portadoras do vírus da AIDS e pode levar o carimbador para a cadeia. Significa passar o vírus da AIDS sem o conhecimento e a permissão do parceiro. Isso é verdade, tá, pessoas? Então, assim, se uma pessoa vive com HIV, não faz o tratamento, ela abre mão ela vive com HIV, ela não tá tratando, então ela tá detectável, ela tá com o vírus ali alto na corrente sanguínea dela, e ela transa sem camisinha, consciente do risco, e a outra pessoa se infectar, essa outra pessoa pode sim processar a pessoa que a infectou, tá? Mesmo tendo sido um sexo consentido. Por que que isso acontece? Porque é chamado de lesão corporal grave, que a pessoa que tem o HIV, ela sabe do risco de infectar o outro, e ela assumiu esse risco. Então é como você, por exemplo, beber e dirigir, tá? Só que muito da justiça hoje, ela tem entendido que a pessoa que abriu mão da camisinha, o negativo, o HIV negativo, que foi infectado, né, que soro converteu, ele deveria ter pedido para usar a camisinha, tá? Exceto em alguns casos, quando a pessoa tira sem o consentimento. Eles vão falar sobre isso aqui. Aí é um crime também que hoje até, inclusive, é incluído como um estupro, tá? Mas vamos dizer aqui que eles estão falando unicamente de infectar outra pessoa consciente de que tem o HIV, não está tratando e infectando intencionalmente. Provar a intenção é complicado, gente, mas às vezes tem como fazer. Evidentemente há a prática do crime, não há dúvida a respeito disso.
E a pena pode ser de 2 a 8 anos de cadeia. Lesão corporal grave. Grave porque há uma agressão à saúde que aparece por meio de uma enfermidade incurável. Em quase 2 meses de investigação jornalística, o Fantástico esteve em lugares frequentados por pessoas que se declaram carimbadores. Também fizemos contato pela internet com homens que dizem transmitir a AIDS de propósito. E para isso criamos uma história. Sem nos identificar como jornalistas, simulamos interesse no assunto. E assim conseguimos entrar em grupos secretos nas redes sociais. Primeiro, os carimbadores mandaram mensagens. Quem é portador do vírus também se identifica como um vitaminado. Um deles diz que ama passar o HIV. Um outro revela que engana os parceiros tirando a camisinha, sem a pessoa perceber. Isso aqui é muito perigoso. Isso é crime, tá? Isso é um crime. Isso tá dentro hoje do rol de violência sexual, estupro. Eu tenho um amigo que já aconteceu isso. Então é muito importante, de fato, a gente ficar atento, tá? Porque existem pessoas que nem sabem. Às vezes a pessoa não sabe que vive com HIV, tá? Isso aqui não acontece só com pessoas que estão positivas. Isso é bem claro, a gente precisa deixar isso bem claro. Na verdade, muitas pessoas tiram a camisinha durante a transa sem que o parceiro ou a parceira perceba. Isso é muito comum no mundo heterossexual, até mais comum do que entre os gays. Entre os gays existe uma liberdade para se falar mais sobre querer ou não querer transar sem camisinha muito maior do que os heterossexuais, porque os heteros ainda têm a questão da gravidez não planejada. Então, isso aqui é uma prática em qualquer tipo de orientação sexual, tá? Isso aqui é crime e é grave. Foi com esse carimbador que marcamos um encontro no Largo do Arouche, centro de São Paulo. Ele diz que é professor de geografia e que tem o vírus. Já carimbou muita gente? Diz ainda que alguns parceiros pedem para ele tirar o preservativo, achando que ele não tem a doença. Tem gente que... Onde é mais comum a galera tá carimbando? Ok. Vocês perceberam que o rapaz até transa de camisinha quando o parceiro pede, e aí num dado momento o parceiro pede, o parceiro aqui no caso, pede para tirar a camisinha. Ele tira a camisinha. A responsabilidade é dele apenas de infectar o companheiro, ou a responsabilidade é compartilhada do outro que pediu também? A gente não pode, eu não tô passando pano para esse cara, tá? Se ele faz isso intencionalmente, ele não tá tratando, ele pode estar com a carga viral indetectável, a carga viral alta, isso é uma pessoa que tem de fato uma questão muito importante ali para ser tratada. Mas todo mundo tem responsabilidade, gente. A gente tá falando de coisa de adulto. A gente precisa entender que quando a gente fala de sexo, sexo é coisa de gente adulta. E quando as pessoas estão adultas, elas tomam suas próprias decisões. Eu não posso carregar no colo uma pessoa e julgar a outra. Ainda mais quando eu estou falando de uma infecção sexualmente transmissível que é absolutamente estigmatizada. Eu não estou falando de um diabetes, eu não estou falando de uma hipertensão. Eu estou falando de um problema de saúde que é muito estigmatizado. Você não chega para todo mundo e coloca no seu Instagram que você vive com HIV. Sacou? Não dá para fazer isso. Este rapaz de 25 anos luta contra a disseminação. Eu vou passar um pouco para frente porque eu não sou obrigado. Este psiquiatra da USP, especialista em sexualidade, afirma: entre os heterossexuais também acontece essa contaminação deliberada. E quem comete um crime desse tipo pode ter transtorno de personalidade antissocial. Vai desde alguém que burla as regras, que não respeita o outro, que não sente culpa, até chegar num criminoso. Alguém que deliberadamente contamina o outro, né? Com um vírus, com uma doença, não dá para dizer que não seja um criminoso. Vamos dar uma pausa aqui, gente. O Fantástico disse que as pessoas que transmitem transmitem o HIV pode ser uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. Isso é um psicopata. É muito complexo você dizer isso, porque assim, um psicopata mesmo, ele tem que ter alguns critérios.
A pessoa que transmite o HIV intencionalmente, ela é uma pessoa que faz um mal para outras pessoas, e ela faria o mal com qualquer arma que ela tivesse, porque nas mãos dela, o HIV é uma arma, entende? Então essa pessoa, ela é uma pessoa maldosa. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, ela não necessariamente ela é isenta porque ela é doente da cabeça, porque ela nem é doente da cabeça, ela tem um transtorno de personalidade, um jeito de ser complexo e antissocial, né, onde ela não consegue lidar com as regras. O psiquiatra falou muito bem, é interessante para você ver nessa matéria, que muitas pessoas que falaram aqui, elas falaram coisas tentando o tempo todo desmistificar o que o Fantástico estava tentando construir, sabe? É bizarro o que essa reportagem tentou fazer. O funcionário público que mostramos no início da reportagem, assumindo que é um carimbador que transmite AIDS de propósito, Eu não faço sexo com camisinha com ninguém. contou que ele próprio foi contaminado porque quis. Era coisa que nós queríamos. Era ser cheiro positivo. Por que você quis ser carimbado? Pelo prazer que eu tinha de ser carimbado. Eu não sei desculpa. Gente, vamos lá. Vocês já ouviram falar de roleta russa? Vou usar um exemplo bem tosco, tá? Não estou dizendo que ser infectado com HIV é a mesma coisa que uma roleta russa. Estou dizendo que é um tipo de jogo complexo. É bem complexo. Então, esse cara aqui, provavelmente, ele tem questões emocionais que precisavam ser tratadas. Então, isso não é comum a gente encontrar pessoas que queiram um problema de saúde para elas. Que seja o HIV, que seja qualquer outro problema de saúde. Às vezes ele tem outras questões que poderiam ter sido tratadas com um psicólogo e com um psiquiatra que pudesse ter impedido que ele se infectasse intencionalmente, não que ele tivesse infectado. Se ele é adulto, transa sem camisinha, gosta de transar sem camisinha, porque ele falou isso, deixou isso claro. Ele poderia ter gostado de transar sem camisinha e nunca ter se infectado com o vírus, entende? Porque ele poderia usar outros métodos de prevenção, inclusive, que vamos falar aqui na frente. Então, vamos devagar, o povo... Nossa. O encontro com o funcionário público aconteceu em Campinas. Antes, a conversa tinha sido pela internet. Ele contou que tem AIDS há 10 anos e vive bem porque toma o coquetel de remédios. Gente, ele não vive com AIDS há 10 anos. Ninguém vive com AIDS há 10 anos. Ele vive com HIV. HIV é o vírus. A pessoa vive com HIV. A pessoa não vive com AIDS. A pessoa passa pelo estágio de AIDS quando a infecção está avançada. Se a infecção estiver avançada, ele entra em estágio de AIDS, é necessário ter uma intervenção mais radical com o tratamento. Essa pessoa então sai, ela tem uma remissão do estágio de AIDS e ela volta a ser apenas uma pessoa que vive com HIV, tá? E se ele é uma pessoa que vive com HIV, trata há 10 anos, como é que ele está carimbando pessoas? Entende como essa matéria não faz o menor sentido? Não teve um pingo de cuidado de fazer, não teve um pingo de cuidado. Sabe, se tivesse perguntado para um técnico, falado assim, faz sentido isso? A pessoa ia falar assim, não faz sentido, porque os dois personagens que falaram que são carimbadores, eles se tratam. Então eles não vão transmitir o HIV, sabe? Olha que bizarro. Meu Deus. Depois, pessoalmente, deu mais detalhes. E onde que você já carimbou os lugares? Quantos você já carimbou? Olha, eu vou ser sincero, eu carimbei 1, 5, 10, muito mais. Ele sabe que passar a doença de propósito dá cadeia. Você é contaminado. E essa pessoa registrava uma ocorrência e falou, não, foi um cara do meu canal. Isso é crime. Mas ele não se arrepende e até ri. Depois você não fica pensando isso, não. Que monstro. Não. Tá vendo como o Fantástico tenta construir uma imagem de monstro, mesmo sendo tecnicamente impossível ele ser um carimbador de fato? Eles tentaram achar personagem de qualquer maneira, mas acharam os personagens super fajuto, tipo, que nem serve pra matéria deles. O Fantástico preservou a identidade dos dois homens que se dizem carimbadores porque eles e pessoas próximas a eles poderiam sofrer algum tipo de represália.
Mas, como se trata de um crime, encaminhamos as imagens originais e as informações para o Ministério Público do Estado de São Paulo. É uma situação gravíssima. O Ministério Público vai identificar essas pessoas e, consequentemente, vai instaurar um procedimento investigatório criminal para apurar a conduta de cada um deles. Este rapaz descobriu que contraiu o vírus há 5 meses. Ele tem certeza que foi vítima de um carimbador. Eu queria entender o porquê que uma pessoa faz uma coisa dessas. Eu não sei se é prazer ou se é raiva. No caso dele, o parceiro não contou que tinha a doença. E a relação sexual foi sem camisinha. Se eu tivesse usado, seria diferente a minha vida hoje. Seria diferente hoje. Aí é que eu pergunto, a responsabilidade é só da outra pessoa? E se a outra pessoa não sabia? Quando eu, João Geraldo Neto, me infectei com HIV, eu acredito piamente que a pessoa não sabia. Eu não acredito que eu fui vítima de um carimbador. Eu não estou dizendo que é o caso do personagem aqui, eu não estou dizendo que é o caso das pessoas que falam que foram carimbadas, tá? Mas é que é muito fácil, às vezes, eu jogar em cima dos outros a responsabilidade que é minha. É muito difícil, às vezes, eu assumir que eu tive a ideia e que eu tive a iniciativa de não usar camisinha sabendo que eu podia me infectar. E aí, quando eu me infecto com essa doença, eu acabo não aceitando viver com ela e eu acabo tentando criar uma desculpa, colocar a culpa em alguém. Então a gente precisa pensar nisso. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros do que a gente assumir o nosso próprio erro. Sabe, isso é perigoso, porque a gente acaba criminalizando as outras pessoas, mesmo sem elas saberem. Às vezes ela nem sabia que vivia com HIV, o que é muito mais provável do que a pessoa ter um transtorno de personalidade antissocial e querer infectar de propósito o outro, sabe? Segundo o Ministério da Saúde, entre 2009 e 2013, em média, por ano, 39.700 brasileiros contraíram o vírus. O que nós temos que fazer é sempre usar o preservativo. Existe também a profilaxia pós-exposição, que é em 72 horas após a exposição ao risco, pode-se buscar também um posto de saúde e buscar esse tratamento que evita a infecção. Georgiana maravilhosa vem trazer um monte de informações. Mas o que pegou? O que as pessoas escutaram? Os horrores que o Fantástico tentou trazer nessa matéria. Entendeu? Os horrores. E agora eu vou pular mais um pouquinho, que de novo eu não sou obrigado. Tranquilo, porque não é. Problema de consciência? E é isso. Enfim, gente. Perdemos aqui, ó. Perdemos não, né? Investimos aqui um tempo aqui, mas é o que eu falei, né? A minha paciência foi pro ralo, morreu, né? Rest in peace, minha paciência. Porque eu fico de saco cheio de ver isso, sabe? De ver esse tipo de conteúdo retomando nas redes sociais, assim como os outros muitos conteúdos sobre HIV, sempre muito estigmatizantes, eles aparecem, eles são retomados, são ressuscitados, na verdade são arrancados do esgoto, porque isso é lixo, né? Isso é dejeto de mídia que foi arrancado do esgoto e trazido à tona para poder piorar a situação das pessoas que vivem com HIV, né? Como se não bastasse já ter que conviver com uma doença que muitas vezes é difícil ter acesso a tratamento, que é difícil ter acesso a acompanhamento, aí a pessoa ainda tem, às vezes, complicação da infecção, porque às vezes foi diagnosticado tardiamente, a pessoa tem que lidar com o estigma lá do dia a dia, a pessoa ainda vai e recebe ali no Instagram dela, aparece uma pessoa X puxando esse assunto de novo, gente, não dá. Não dá. E eu conto com vocês. Me ajuda. Ó a paciência aqui, ó. Tá voltando. Tá voltando a minha paciência. Mas eu conto com vocês pra gente poder destruir esses mitos. Eu deixo com vocês aqui, ó, se vocês quiserem me mandar todos os vídeos que vocês acharem, coloca nos comentários aqui, vídeos que vocês quiserem que eu comente. Que eu verifique se esse vídeo é verdade ou não. Tecnicamente, gente, eu posso dizer que eu sou bom. Eu trabalhei muitos anos com isso, já tem 15 anos que eu trabalho com HIV, desde 8 anos foi dentro do Ministério da Saúde, então pode dizer que tecnicamente eu sou bom com isso. Então, me manda essas informações que eu vou também me juntar a quem eu não tenho informação e a gente vai falar sobre isso, tá? Como eu disse, a profissional de saúde que fez o primeiro vídeo, que retomou, que ressuscitou essa porcaria aí,
ela me convidou para fazer um vídeo, mas eu pensei, eu só vou fazer se o meu amigo Evandro, que é aquele homem lindo, maravilhoso, que também faz vídeo para as redes sociais, se ele topar. Se ele topar, a gente faz junto com ela um vídeo para poder tentar furar a nossa bolha e entrar na bolha dela para tentar amenizar um pouco o estrago que ela causou, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo. Luzes para todos nós. E muita paciência, porque tá difícil, tá difícil. Tchau, tchau.